nitrogênio trata-se de um elemento químico constado na tabela periódica. Para nós, seres humanos, tem grande importância principalmente na formação de proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes celulares. O ciclo do nitrogênio garante a ciclagem desse elemento no ambiente, disponibilizando-o para seres vivos e liberando-o novamente para o meio. Assim, o nitrogênio pode ser, posteriormente, reutilizado por outros organismos. O ciclo do nitrogênio faz a manutenção do elemento para que ele circule pelo ambiente físico e pelos seres vivos. O nitrogênio é encontrado nas rochas, no fundo dos oceanos, nos sedimentos e na atmosfera, onde é encontrado na forma de gás e representa 79% dos gases presentes nessa camada. O ciclo do nitrogênio é dividido em 4 etapas, que são a fixação, amonização, nitrificação e desnitrificação. Na fixação, ocorre a fixação do nitrogênio atmosférico com a ajuda principalmente de bactérias, que são fundamentais para essa etapa, sendo o gênero mais importante o Rhizobium, que são bactérias que vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, como o feijão, ervilha e a soja. Essas bactérias formam nódulos na região cortical das raízes dessas plantas, onde agem capturando o nitrogênio atmosférico e transformando-o em amônia, que será utilizada pela planta. Essas bactérias estabelecem uma relação mutualística com o vegetal, fornecendo às plantas os sais de nitrogênio que elas precisam, enquanto recebem delas a matéria orgânica que foi produzida no processo de fotossíntese. Diversos processos estão envolvidos nesse ciclo. Por exemplo, a fixação do nitrogênio por bactérias, a decomposição da matéria orgânica e a formação do íon amônio, o processo de nitrificação, na qual são observadas 2 etapas, a nitrosação e a nitração, e a desnitrificação, na qual as bactérias desnitrificantes garantem a transformação de nitratos em gás nitrogênio. O processo de incorporação de nitrogênio em moléculas orgânicas recebe o nome de fixação do nitrogênio, sendo a mesma uma etapa essencial do ciclo. Da mesma forma, as bactérias que realizam a fixação são chamadas de fixadoras de nitrogênio. Elas podem ter vida livre, como é o caso das cianobactérias, ou viver em simbiose com outros organismos. Na amonização, o nitrogênio encontrado no solo é muitas vezes proveniente de materiais orgânicos mortos. Quando os decompositores começam a atuar na matéria orgânica nitrogenada, liberam amônia no ambiente. Essa amônia se combina com a água do solo e forma o hidróxido de amônio, que se ioniza e produz o íon amônio e a hidroxila. No processo de nitrificação, ocorre a oxidação da amônia em nitrito e, na sequência, em nitrato. Esse processo é realizado por bactérias que fazem quimiossíntese, ou seja, que utilizam a energia liberada na nitrificação para sintetizar suas substâncias orgânicas. Na nitrificação, temos 2 etapas: a nitrosação, onde ocorre a oxidação da amônia em nitrito, e a nitração, onde ocorre a oxidação do nitrito em nitrato. O nitrato liberado pode ser absorvido, utilizado pelas plantas e convertido em compostos orgânicos. Desse modo, o nitrogênio entra na cadeia alimentar, fazendo com que os animais consigam o mesmo através da alimentação. Já na desnitrificação, existem bactérias chamadas desnitrificantes, que situam-se no solo. Elas utilizam os nitratos e transformam-os em gás nitrogênio, por meio de um processo conhecido como desnitrificação, que garante a devolução do nitrogênio para a atmosfera. O ciclo do nitrogênio necessita da participação de algumas bactérias. As bactérias do gênero Rhizobium, por exemplo, são importantes nesse ciclo, uma vez que vivem associadas às plantas leguminosas, ajudando na fixação do nitrogênio. Além delas,
Certas cianobactérias também são capazes de fazer a fixação. As bactérias estão ainda presentes no processo de amonização. Neste caso, temos bactérias decompositoras que atuam sobre a matéria orgânica e liberam amônia para o ambiente. No processo conhecido como nitrificação, também temos a participação de bactérias, que convertem a amônia em nitrito e as que convertem nitrito em nitrato. Por fim, temos as bactérias que participam do processo de desnitrificação. Essas bactérias garantem a devolução do nitrogênio para a atmosfera. No segundo caso, o exemplo mais conhecido é a associação entre as bactérias do gênero Rhizobium e as raízes de plantas, principalmente leguminosas. Essas bactérias fixadoras invadem e se reproduzem no interior das células das raízes das plantas, estimulando a multiplicação das células infectadas, levando ao desenvolvimento de tumores conhecidos como nódulos das raízes. Essa relação oferece vantagem tanto para a bactéria, que se encontra protegida no interior das raízes e se alimenta dos compostos orgânicos produzidos pela planta, quanto para a planta, que usufrui da fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio ocorre pela conversão do gás nitrogênio em amônia. As bactérias fixadoras possuem um complexo enzimático chamado nitrogenase, que se liga ao gás nitrogênio e doa elétrons para ele em uma sequência de reações com gasto de energia de moléculas de ATP. Essas reações provocam a redução do nitrogênio, produzindo 2 moléculas de amônia. As leguminosas são capazes de aproveitar a amônia produzida pela fixação de nitrogênio de suas bactérias simbióticas e, dessa forma, são capazes de conquistar ambientes com solo pobre em compostos nitrogenados, onde outras plantas não conseguem se desenvolver. Além disso, quando morrem, essas leguminosas são degradadas por bactérias decompositoras, liberando no solo o nitrogênio de suas moléculas orgânicas na forma de amônia. Embora muitas plantas ainda não consigam utilizar o nitrogênio na forma de amônia, bactérias nitrificantes do solo são capazes de transformá-lo em nitrito e, em seguida, em nitrato. Este último é o composto nitrogenado mais facilmente assimilado pelos vegetais. Nos oceanos, a principal fonte de nitrogênio também é o gás nitrogênio atmosférico. A partir dele, as cianobactérias marinhas atuam como fixadoras de forma semelhante à que ocorre no ambiente terrestre, podendo estar associadas às algas. Essas cianobactérias possuem uma estrutura filamentosa e muitas vezes apresentam uma célula especializada na fixação de nitrogênio, chamada de heterocisto, o qual contém enzimas de nitrogenase. Assim como no ambiente terrestre, a fixação do nitrogênio no oceano tem um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema, sendo um dos principais nutrientes limitantes da produção primária marinha. O nitrogênio é um nutriente essencial para garantir a produtividade e qualidade dos produtos agrícolas, especialmente em regiões onde sua disponibilidade no solo é um limitante para o desenvolvimento das culturas. Sendo assim, possui benefícios como o menor uso de adubos nitrogenados, que resulta em economia para o produtor, as características de contribuir para o alto fornecimento do nitrogênio utilizado para a formação da planta, minimiza os impactos do nitrogênio sobre o meio ambiente. O uso de leguminosas, como adubos verdes eficientes para a FBN, fornece nitrogênio para o solo e melhora suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Aumento de produtividade, especialmente em solos deficientes em nitrogênio disponível. A Revolução Verde foi um programa que surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas no campo, que aumentassem a produtividade. Isso se daria através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas. As sementes modificadas e desenvolvidas nos laboratórios
possuem alta resistência a diferentes tipos de pragas e doenças. Seu plantio, aliado à utilização de agrotóxicos, fertilizantes, implementos agrícolas e máquinas, aumenta significativamente a produção agrícola. Porém, sabe-se que o manejo inadequado da fertilização nitrogenada pode resultar em efeitos indesejáveis no ambiente, em decorrência de perdas potenciais por lixiviação, volatilização e emissão de gases de efeito estufa. Esse programa foi financiado pelo Grupo Rockefeller, sediado em Nova York, utilizando um discurso ideológico de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. O grupo expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo a corporação com vendas de verdadeiros pacotes de insumos agrícolas, principalmente para países com desenvolvimento como a Índia, Brasil e México. Porém, o nitrogênio em excesso pode causar diversos danos a diferentes tipos de ecossistemas, como, por exemplo, o mar. A alta concentração de nitrogênio na água é um motivo de alerta, já que esse gás gera um aumento excessivo de algas, que causam um envenenamento dos peixes e outros animais marinhos, causando grandes impactos na cadeia alimentar oceânica, causando um grande distúrbio que também é levado à economia e ecossistemas vizinhos. De fato, houve um aumento considerável na produção de alimentos. No entanto, o problema da fome no mundo não foi solucionado, pois a produção dos alimentos nos países em desenvolvimento é destinada principalmente a países ricos industrializados, como os Estados Unidos, Japão e países da União Europeia. O processo de modernização no campo alterou a estrutura agrária. Pequenos produtores que não conseguiam se adaptar às novas técnicas de produção não atingiram produtividade suficiente para se manter na atividade. Consequentemente, muitos se endividaram devido a empréstimos bancários solicitados para a mecanização das atividades agrícolas, tendo como única forma de pagamento da dívida a venda da propriedade para outros produtores. A Revolução Verde proporcionou tecnologias que atingem a maior eficiência na produção agrícola. Entretanto, vários problemas sociais não foram solucionados, como é o caso da fome mundial, além da expulsão do pequeno produtor de sua propriedade. Como o nitrogênio atua na eutrofização dos rios? A alta quantidade de nitrogênio também pode proporcionar a eutrofização de rios e lagos, pois em grande escala fornece um ambiente totalmente favorável à grande e rápida multiplicação de algas, que demandam um alto consumo de oxigênio local, fazendo com que o ambiente adquira uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Isso provoca a morte de diversas espécies de animais e vegetais e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. Quando o nível de eutrofização da água aumenta de tempos em tempos, em intervalos de tempo largo, é considerado um processo natural, mas quando a eutrofização ocorre em um período curto, cientistas consideram que se trata de uma causa antrópica, ou seja, ocorrida por influência humana.